Salve pessoal! Então, eu vou apresentar agora para vocês a última parte, né, da nossa discussão geral sobre a República, né? A gente está indo aqui mais ou menos até o livro sexto e a gente está chegando a pedacinhos do livro oitavo, né? Mas a gente não tem, infelizmente, a gente não tem tempo para ver todos os livros. Vocês veem aí que a gente já está, né? A gente levou em Platão, quero crer, 6 semanas, né? Então a gente agora na sexta semana nós vamos entrar em Aristóteles, o passo vai acelerar daqui para frente um pouco, né? E aí eu vou separar agora em dois vídeos. Eu vou trabalhar nesse primeiro vídeo a questão de Platão, e aí depois eu vou continuar no novo vídeo o trabalho aristotélico aí, né? Para tentar deixar separados os temas de modo que vocês possam estudar com mais facilidade. Se eu fizer uma continuidade num vídeo só, por exemplo, aí vocês vão ter que, né, ficar caçando a matéria que vocês têm que estudar. E vejam, no último vídeo a gente trabalhou algumas noções a respeito daquilo que nós chamaríamos de cidade simples e das chamadas cidades de luxos, né? E agora a gente começa a entender com uma especificidade um pouco maior o que significa essa transição entre um modelo de cidade para o outro, né, de um modelo de cidade para o outro, e como esses modelos, como essas transições se completam e como elas basicamente instruem os seus cidadãos a uma participação, como elas vão criar as ligações entre, entre cidadãos. Né? No fundo aqui vocês têm uma imagem que retrata um trechinho da história de Agamenon, quando ele está indo para a Guerra de Troia. Aqui na direita está Agamenon, no centro estão dois soldados e a filha dele, Ifigênia, está sendo levada para o sacrifício, né? Segundo conta a história. Para que Agamenon conseguisse atravessar o mar e chegar à Ásia Menor para atacar Troia, ele precisava reconquistar o favor dos deuses, né, que ele tinha perdido, e aí por isso ele vai lá e sacrifica a própria filha. Né? O pedido da divindade é justamente que ele entregue, para que ele tenha os bons ventos, que ele entregue aquilo que há de mais precioso na vida dele em sacrifício, né? Já que a guerra é tão importante para ele. E ele decide sacrificar Ifigênia na praia de Aulis, né? Que era a filha dele, que era a coisa mais importante da vida dele. Então aqui o retrato ele não dá para ver completo, mas atrás da parte azul aqui está a mãe da Ifigênia, Clitemnestra, né? Com o rosto coberto, com a mão coberta, e tem toda uma discussão ao redor desse texto aqui que é feita é, principalmente pelos filólogos do século XVIII e XIX, no sentido específico da expressão dos sentimentos, da virtude e da falta de virtude. Né? O artista ele teria optado deliberadamente pela expressão do rosto da mãe coberto, justamente porque ele não teria condições de pintar e de expressar nesse sentido uma dor tão grande quanto a da perda de uma filha. Né? Então, o rosto coberto, o véu, isso tudo representa a extensão da dor e a vergonha. Né? Nessa obra. Né? Ao passo que o rei está ali com um olhar de cogitação, contemplando, tentando contemplar os deuses. Um dos soldados está contemplando o próprio rei, ou está olhando para o espaço do sacrifício, né? E o outro dos soldados está olhando para cima, está, né? Olhando para as divindades que vão receber o sacrifício, né? Atena e Artemisa. E aí vocês têm o cenário todo. Né? Ele é um cenário que fala, eu coloquei justamente essa obra aqui por ser um cenário que retrata talvez de uma maneira bem interessante as várias leituras da virtude que estão presentes na obra, e é justamente disso que eu quero tratar a partir desse slide aqui. Né? O que significa a virtude e como essa virtude vai sendo construída na visão platônica, que é uma visão bem diferente da visão aristotélica, né? E como essa virtude participa na formação do cenário, do espaço político no âmbito da República. Né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, sobre Agamenon, para ele a virtude está ligada às grandes realizações, né? E é por isso que ele negocia a própria filha, né? Que ele aceita entregar a própria filha em sacrifício para ir a Troia e fazer guerra. Né? A promessa que é dada para ele é de que ele iria, através desse movimento de guerra, notabilizar o seu nome como general do maior exército que já existiu na maior guerra que já existiu. Né? E quando ele percebe que os deuses não são favoráveis ao pedido dele, ao enfrentamento que ele quer propor, ele fica completamente dominado pela tristeza. Né? Na peça Efigênia em Aulis, o próprio irmão dele, Menelau, fala: nós vimos que você há alguns dias estava, né, a todo furor, pronto para liderar as tropas, e agora teu rosto está caído, você está triste, a tua fisionomia está acabada, está acabrunhada, e a gente vê que você já não tem mais força para viver. Né? O que está acontecendo? E daí perguntam para ele se não é por conta da guerra, e ele confirma, né, que é por conta da guerra que ele quer empreender, além dele selar
um juramento que tinha sido feito por irmão dele, que era o de proteger o casamento dele, de protegê-lo, né, por uma questão de honra, proteger um membro da família. Uma outra hora a gente discute a história completa. Tem também a questão dele querer ser o general, o maior general do maior exército de todos, né? E isso significa, de certa maneira, que ele está fazendo uma transição. Ele está fazendo a transição do orgulho puro e simples para a soberba, para a híbris, né? Então essa híbris que conduz que dá sentido à vida dele e conduz a rotina de ações dele, né? Vai pautar a conduta dele. E agora ele, dessa forma, leva a filha para o sacrifício. De um lado você tem Clitemnestra, que fica injuriada, né? Porque para ele conseguir levar a Ifigênia para o sacrifício ele teve que mentir. Ela não ia aceitar jamais que o sacrifício fosse feito. Então o que ele faz, enquanto ele está na praia, ele manda um recado para Clitemnestra dizendo o seguinte: olha, Aquiles partirá para a guerra sem uma esposa, sem filhos, né? E é uma guerra de grande perigo, então é provável que ele morra. E correndo esse risco, né, nós queremos justamente fazer uma união para ele, queremos oferecer uma esposa para ele, uma família para ele, e ele nos faria grande honra se juntasse com a nossa filha. Eu acho que ela seria muito feliz também, realizando a união com um grande combatente, com um grande guerreiro, e de repente gerando o filho de um grande guerreiro. E a Clitemnestra, né, envolvida por essa promessa, pensem que é uma sociedade patriarcal, né, envolvida por essa promessa, fala: não, então tá bem, como é que nós fazemos? Então manda a filha para a praia de Aulis, né, com uma comitiva. Ela não vai junto, mas manda a filha para a praia de Aulis, né, e a filha lá chegando, ela pensa que vai casar com Aquiles. Daí o rei fala: olha, na verdade você não vai casar com Aquiles, você veio aqui para ser sacrificada, porque sem o teu sacrifício não podemos ir à guerra. O Aquiles fica sabendo, resolve defender a honra da moça. Então entra aqui um outro elemento honorífico, né, que é justamente a figura do Aquiles. Ele vai dizer: olha, você usou meu nome de forma falsa, errada, para um engodo, para uma mentira, você quer ameaçar a vida da moça, eu não admito isso, né? Então eu vou defendê-la até a morte. Ninguém vai encostar um dedo nela, eu morro antes dessa moça ser morta, ser sacrificada. E os mirmidões de Aquiles estão com ele, então de repente estão todos eles no centro. Agamenon querendo sacrificar a filha, Aquiles e os seus soldados defendendo, e agora a soldadesca grega ansiosa por ir a combate, soldados de Menelau, soldados das outras cidades, furiosos, querendo de um lado ou de outro proteger as circunstâncias, né? Trazer proteção aos envolvidos. Então, de um lado, alguns se juntaram a Aquiles, entendendo a desonra. Do outro lado, alguns queriam arrastar a moça e queriam sacrificar mesmo porque queriam ir à guerra. E agora eles estão quase em luta. E aí quando eles já estão quase indo às vias de fato, quase entrando em guerra ali na praia mesmo, ela fala: olha, eu me sacrifico. Chega, eu não quero ver meus próprios irmãos, meus primos, lutando uns com os outros, né, meus irmãos gregos lutando uns com os outros. Esse exército foi reunido para restaurar a honra dos gregos, não para manchar mais ainda. Então eu me sacrifico. E a única coisa que eu peço em troca é que eu tenha um tempo, 3 dias, para subir as colinas e prantear a minha virgindade perdida, porque ela ia morrer sem ter filhos, né? E aí tem toda a questão da consciência cívica, toda a questão do papel assinalado e desenhado para a mulher nessa sociedade. E ela fala: então eu quero justamente prantear o fato de eu não deixar nenhuma semente, ninguém que lembre de mim, ninguém que carregue a memória de mim, o que eu vá criar nesse mundo, né? E aí ela pranteia o fato dela não ter uma família, desce de volta e é sacrificada, né, aos deuses. Então, assim, são demonstrações muito diferentes de honra, né? Agamenon é híbris, né? O Aquiles, ele se posiciona como aquele que tem a honra do combatente. A Ifigênia, ela é louvada por Aquiles depois disso, né? Depois dela se entregar para o sacrifício. Ele fala: olha, não havia promessa de casamento entre nós, mas eu me sentiria honrado se tivesse havido, porque se a tivesse tomado por esposa, por conta da tua honra e da tua coragem. Você tem mais coragem que muito soldado aqui, né? E ainda fala, né, tem mais coragem, na realidade ele ensinou, tem mais coragem que seu pai de sobra, né? E ela, portanto, acaba sendo aquela que é valorizada honorificamente, né? Tem todo um contexto narrativo para essa questão honorífica, daqui a pouco eu vou falar melhor, tá? Porque existe um ponto de equilíbrio entre essas narrativas, e a honra ela tem um ponto de equilíbrio, por isso ela está muito próxima da justiça. E aí tem Clitemnestra, né, que pranteia por ter sido enganada, fica furiosa, e nela começa a ser gerido um modelo distinto de destino, que é a Nêmesis, né, que é a justiça poética, que vai justamente aparecer para tentar selar o destino de Agamenon, e na realidade está selando uma cadeia muito mais longa e muito mais ampla de relações, que vem desde os ancestrais de Agamenon. E daí começa a ser revelado
que essa linhagem é uma linhagem maldita por conta dos crimes que foram realizados lá atrás por Atreu, né, na traição do seu, na morte do irmão mais velho, depois na traição do seu gêmeo, para que ele pudesse governar Argos sozinho, né? E agora a linhagem inteira vai pagar um preço pela autofagia anterior da linhagem, pelas maldições. Mas isso é outra história, né? Então, basicamente, a gente tem aqui nessa obra a gente tem todo o entrechoque das emoções, das relações honoríficas e da maneira como essas relações vão construir o cenário trágico nesse caso, né? Veja, isso é interessante porque de alguma maneira está retratando todos os valores que estão posicionados numa teoria das vocações, né? Existe uma dificuldade, o grego ele vai entender então que, principalmente na leitura platônica, ele já traz na educação dele uma compreensão difícil do papel dele, desse papel representativo num determinado universo político, num determinado campo de atuação, numa determinada esfera de atuação. Isso porque, de um lado, ele sabe que ele está ligado a forças que ele chama de destino, né? Ele tem 3 nomes diferentes para destino em Aristóteles. Eu vou recuperar um pouco da cosmogonia e da cosmologia gregas anteriores, né, dos pré-socráticos, e eu vou explicar mais isso, até porque o Aristóteles faz essa recuperação, né, mas aqui já em Platão já começam a aparecer traços disso, né. Existe uma discussão muito forte sobre como o indivíduo se coloca e o que o indivíduo está destinado a fazer, né? E a leitura tradicional diz que existem 3 jeitos de você encarar o destino, né? Então você tem a moira, que é efetivamente o destino construído nesse sentido histórico, nesse sentido narrativo da vida de alguém. Então aí tem a moira, né? Aí você tem aquilo que ele chama de ananké ou fatalidade. A ananké ela é uma força um pouco mais complicada, porque ela não fala da totalidade narrativa da vida de um indivíduo, mas fala sobretudo do contexto de suas forças desejantes e dos enlaces trágicos que essas forças envolvem. Então, se o destino ele envolve toda a narrativa, todas as influências, envolve a lucidez racional, a sabedoria, as diversas formas de consideração e pensamento, se o indivíduo, portanto, ele tem uma lucidez dentro do destino dele, a anankel fatalidade ela já exala um pouco na sua produção a desgraça, né? Ela fala já de um indivíduo que está inclinado e que está projetado para determinada situação por conta dos seus desejos, das potências que o governam, né? O Agamenon, por exemplo, ele está agindo, agora ele está dirigido pura e simplesmente pela fatalidade, né? E o lado oposto, outro lado da moeda dessa fatalidade que conduz Agamenon é a Nêmesis, né? Que é justamente essa justiça poética. Ela é um destino que, ao ver uma grande transgressão, ela emerge enquanto divindade, enquanto força atora, ela emerge para tentar criar uma resposta espelho, né? Então é basicamente aquela, a gente chama de justiça poética porque é justamente isso, né? Então, você matou a traição, por exemplo, no caso do Agamenon, vai ser morto a traição. Você, no caso da linhagem inteira da casa de Atreu, você deu a um homem seus filhos para devorar, pois a tua linhagem vai se devorar a si própria. Isso é fatalidade. Quer dizer, desculpe, isso é Nêmesis, né? Então, assim, são 3 aspectos muito distintos, né? O destino, que tem essa condição meio racional, a anankel fatalidade, que é mais desejante, e essa questão da Nêmesis, que é especular. Ela vai equilibrar como se fosse um espelho e vai oferecer uma resposta especular. E o grego ele entendia que a maneira como ele agia, a maneira com que ele constituía a vida dele, ela estava ligada a essas forças, né? E lutar contra essas forças era basicamente não ser capaz de sobreviver. Eu quero me concentrar agora aqui na primeira delas, que é o destino, Moira, né? Essa Moira ela vai sendo constituída ao longo de muitas e muitas vidas. A gente viu no mito de Her que um indivíduo ele falece, ele morre, ele atravessa o Létis, né, atravessando as águas esquece do que viveu no mundo dos vivos, e lá do outro lado ele vai aprender com as almas elevadas, ou vai viver os vícios dele, daí ele volta, se banha no rio de novo, esquece de novo, mas carrega consigo o instrumental das suas habilidades, né? Então o destino ele tem uma lógica própria e ele vai sendo construído através de uma existência. À medida que eu vou me aperfeiçoando, eu vou me tornando melhor em alguma coisa, eu vou fazendo com que o destino dessa que a minha alma tem desabroche, né? Então, com que ele apareça com mais clareza e vou me afastando dos estados fundamentais da Ananké, né? Isso significa que todas as vezes que eu falo em aprendizado na mentalidade grega, eu também estou falando em libertação. Quanto mais eu sei, quanto mais capaz eu sou de agir, quanto mais hábil eu sou, mais livre dessas forças destrutivas eu sou.
A Nanqué, ela está ligada sobretudo à natureza animal. Né? Ela está ligada, está mais ligada, como está mais ligada às forças desejantes, aos vícios, ela também está ligada à minha incapacidade ou inabilidade, à minha inviabilidade de lidar com as circunstâncias que estão ao meu redor. Né? Veja, eu não escapo de nenhum deles no final das contas, mas a Ananqué ela pode ser deixada de lado para a edificação de um destino maior e mais puro. Tá? Então, na verdade, quando a alma vai crescendo e vai se constituindo, o destino, a moira, ela vai se revelando justamente na ideia de que a alma vai crescer o suficiente, aprender o suficiente, de modo a poder oferecer certas coisas ao mundo, de modo a poder representar certo papel. Né? É aí que entra justamente a questão do papel heróico. Né? Então, por que eu estou colocando tudo isso? Porque assim, cada função que é exercida na cidade-estado, na república, ela é necessária no final das contas. E se ela não é necessária, ela tem um lugar que é apropriado para ela. O que a gente está tentando fazer então é alinhar a manifestação de uma determinada função, de um determinado ofício, com sua essência. Em outras palavras, a gente está constituindo uma espécie de sentido ou destino para esse ofício. E um indivíduo que está profundamente envolvido com um ofício constitui o seu destino na sua prática. E aí entra a questão, né? O que acontece? O indivíduo ele tem dois aspectos com os quais se preocupar para poder cumprir com esse destino da melhor forma possível. O primeiro desses aspectos é descobrir o que ele é capaz de fazer da melhor forma possível, o que ele faz de melhor na vida dele, né? No que ele é bom. Então, por exemplo, olha, ainda antes de ontem conversava com uns amigos e uma delas, uma amiga nossa, falou assim: fulana de tal, que é uma amiga comum lá, ela sempre gostou de desenhar. Ela não deu muita bola para isso até determinado momento da vida dela. Daí ela foi lá, começou a trabalhar, começou a aprender técnicas novas, se encantou, daí entrou numa faculdade de design e foi trabalhar com isso. Né? Veja que é uma rotina absolutamente comum para a nossa vida. Mas existe aqui, se a gente fosse pensar como o grego pensa, ele ia imaginar assim: é o que essa moça faz de melhor. Então, já que é o que ela faz de melhor, o destino está sendo constituído aqui. E a constituição desse destino envolve para ela, portanto, a habilidade de desenhar e de trabalhar artisticamente. Se é o que ela faz de melhor, a melhor coisa que ela faz na vida dela é tentar aperfeiçoar a arte dela, é tentar se aperfeiçoar nisso. E foi o que ela fez. Né? Por quê? Porque se é o que você faz de melhor, o melhor proveito, o proveito ótimo dos teus talentos vai estar ali. Se o Rafael, por exemplo, o Rafael não é um bom filósofo, um bom professor. Talvez ele desse um bom terapeuta, ou talvez ele desse, sei lá, um bom escritor. Né? Então pronto. Se é assim, então o Rafael deveria se dedicar a isso, porque enquanto ele fica nesse lugar em que ele não faz as coisas que ele faz de melhor, ele acaba criando dificuldade para si e ele acaba tomando espaço de alguém que é um professor nato ou de alguém que é um filósofo nato, percebe? Então é melhor que ele faça essa concessão e vá fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. Né? Mas por que isso tem a ver com toda essa história? Né? Veja, o domínio de um determinado ofício ele também tem duas frentes. Tá? Ele também tem duas forças gravitacionais essenciais. Uma dessas forças gravitacionais é a tua capacidade de desenvolver técnicas e de se desenvolver, de você aprender coisas novas. Né? O que significa essa capacidade? Se eu quero aprender a desenhar, eu vou praticar. Se eu quero aprender filosofia, eu vou estudar e meditar sobre as coisas que eu leio. Se eu quero aprender a dar aula, eu vou aprender novas técnicas e vou trabalhar com isso. E isso vai me permitindo o aperfeiçoamento. Agora, a gente sabe, é mais ou menos como a gente encontrar a diferença entre duas pessoas que têm ou não têm talento para aquilo. Né? Então você diz lá, o Rafael aprendeu a fazer o que ele aprendeu a fazer ao longo da vida dele. Daí você olha assim, não, mas a Lúcia, a mãe do Rafael, ela foi professora a vida inteira e ela é uma professora nata. É outra história. Né? Ou a mãe da professora Thais, ou a própria professora Thais, né? Brodbeck. São duas professoras natas, elas têm talento para ser professoras, nasceram com esse talento. Então a grande questão é, o Rafael ele aprendeu enquanto ele foi fazendo, tá? Ele está aí, tá? Ele vai chegar, ele vai ficar, talvez fique lá um professor mediano, um professor bonzinho, beleza. Mas a Thais e a mãe da Thais, as duas assim são fantásticas, são duas historiadoras e professoras fantásticas. Elas nasceram para fazer isso. Então você sabe que tem alguma coisa a mais ali, percebem? Qual é a teoria que o Platão coloca? Platão vai dizer assim, elas
elas na realidade já foram dando aula aí há várias vidas, já estudaram para fazer isso, pesquisaram há várias vidas, só começou agora, né? Em outras vidas elas já trabalhavam com isso e a alma foi agregando o talento de ministrar, de professar e o talento de trabalhar com a história, e elas já têm esse domínio. Então para elas é como se elas já soubessem, já tivessem nascido sabendo. De repente senta lá e tem aquela habilidade, aquele dom, aquele talento. Pega lá, às vezes, uma criança de 3, 4 anos de idade, bota a criança para desenhar, de repente a criança está desenhando os troços que ninguém mais desenha, ou está conversando sobre assuntos que ninguém, de um modo que ninguém consegue conversar, né? Mozart, por exemplo, lá com 5 anos de idade, me fazendo indo a concertos, assistir concertos, e fazendo, mapeando as harmonias, as notas, os arranjos, em um caderninho, com 5 anos de idade. 5 anos de idade. Quer dizer, tem alguma coisa diferente. Ele ainda ficou frustrado, reza a lenda, porque ele errou 2 das notas. Ficou indignado. Era um talento vivo para a música. Por que isso? Se a gente for levar em consideração a teoria platônica, ele já tinha trabalhado com música por milênios, talvez antes. Lá, a alma dele já tinha feito isso várias e várias vezes. Então ele renasceu e a alma esqueceu onde ela aprendeu isso, porque ela não vai lembrar das outras vidas por conta da travessia do Let's. Mas a alma tem guardadinha nela a capacidade, o talento, a habilidade de fazer. Percebem? Isso a gente chama de inatismo. Tá? Por favor, tomem cuidado com o termo. Inatismo diz respeito às condições inatas de um ser. Então, basicamente, é aquilo com que a gente nasce. Tá? Então, nós nascemos com algo, é inato na gente. Além disso, existe um outro problema, né, que é justamente esse problema da chamada migração da alma. Né? E esse problema envolve, nesse sentido, para nós, todo um processo que vai permitir a gente contemplar o desenvolvimento ou a falta de desenvolvimento de uma certa vida. Quanto mais eu me desenvolvo, mais perto eu estou das almas perfeitas, das almas divinas. Né? E aí, quanto mais perto eu chego delas, mais eu vou aprender sobre vocações, mais eu vou aprender sobre elevação espiritual e mais eu vou desenvolver meus talentos. Agora, quanto mais longe delas eu me encontro, mais difícil fica fazer isso. E por que isso acontece? Porque aí eu estou mais próximo da satisfação dos meus desejos. E por conta disso eu estou sendo varrido cada vez mais para longe. Eu vou parar no Hades e vou acabar vivendo por conta desses vícios. É o comer, o beber, a conversa que não exige muita coisa de mim, né? A distração, isso tudo. Né? Eu estou vivendo mais próximo daquilo que o animal vive. Né? Isso tudo está deflagrado lá a partir do mito do herói. Né? Aqui em especial, eu já tinha comentado algumas dessas coisas com vocês, mas em especial eu queria justamente resgatar essa questão desse tríplice elemento do destino, da fatalidade e da justiça poética e encaixar isso aqui, né? Justamente porque o destino vai sendo então construído na alma, a fatalidade acaba sendo o terreno das satisfações e dos desejos, ao passo que a justiça poética acaba sendo a correção por os grandes erros, né? Então seria mais ou menos essa ideia aí. Veja, nós temos, no entanto, ao redor dessa questão, um outro problema. Né? Para que a gente consiga entender o significado dessa teoria das vocações, agora a gente precisa pensar no papel dela dentro do cenário da República. Se eu faço uma coisa muito bem, é como se eu tivesse nascido sabendo, então inatismo, né? Eu nasci sabendo fazer, literalmente para Platão, então a melhor coisa que eu posso fazer nesse sentido é me dedicar a essa coisa. Ao lado disso, eu tinha falado para vocês que existiam 2 focos ali. Então um deles é esse, né? Fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. O outro é fazer isso que eu faço de melhor da melhor forma possível. Então, fazer o que se faz de melhor, da melhor forma possível, 2. Então, em cima do meu talento nato, né, desse inatismo, por favor, cuidado com esse termo, tá? Inatismo é aquilo que nasce comigo, é aquilo que é inato, que está reservado na minha essência. Além disso, eu ainda tenho que colocar todo o esforço possível para que eu possa exercer aquele ofício da melhor forma possível, né? E possa aprender mais, inclusive. Por que isso? A mentalidade platônica ela pensa na República como um grande universo portador de uma grande economia de ações e uma grande economia de trocas. Como assim? Eu dou as minhas aulas, e elas têm um papel representativo dentro do contexto específico da República, dentro do contexto específico do cenário específico
da nossa vida política, da nossa vida pública, né? Então tem gente lá fora, por exemplo, tem colegas, tem pessoas que estão estudando aí na universidade, tem colegas que estão trabalhando, tem colegas que a gente conhece lá de fora, estão trabalhando nos setores. Uns, por exemplo, vão fazer lá, vão trabalhar com ações judiciais, outros vão julgar casos, tem outros que trabalham em áreas completamente distintas. Então tem pessoas que trabalham, por exemplo, com instalações e obras, tem gente que trabalha com grama sintética, né? Tem gente que trabalha com alimentos, tem gente que trabalha em escritório de contabilidade, tem gente que trabalha como vendedor, tem gente que trabalha fazendo entregas, tem gente que trabalha como Uber, tem gente que trabalha. Cara, cada um oferece alguma coisa diferente. Daí você pensa assim, ó. O Rafael está aqui fazendo o trabalho dele. Tem alguém, por exemplo, que está estudando nessa instituição e trabalha com Uber, né? Então trabalha como motorista, ou trabalha como taxista, ou trabalha, enfim, né? Fazendo no setor de transporte. Eu preciso do transporte. Todo mundo que está aqui precisa do transporte em ocasiões, né? Então vai precisar de um motorista de ônibus, ou de um motorista de táxi, ou de um motorista de veículos, né? Nesse contexto de querer obter o diploma, precisa-se também do professor. Então eu vou lá e ofereço o que eu sei para tentar ajudar, para tentar mostrar o que é necessário para o curso, ao passo que o outro vem e oferece o que é necessário para que a gente mantenha um sistema de transporte saudável, né? Então veja, esse ponto é interessante porque cada papel, cada função, cada ofício tem um lugar representativo nessa sociedade. Agora vamos inverter. Rafael nem carteira tem, aí você põe ele para dirigir Uber. O que você acha que vai acontecer, né? Então assim, o problema central passa a ser que além de eu ter que fazer o que eu faço de melhor, da melhor forma possível, eu tenho que ter consciência que as coisas que eu faço vão ter uma afetação sobre o meu espaço público. A gente tem uma visão muito diferente hoje da consciência cívica, né? Por que eu insisti nessa imagem aqui? Volta aqui. Quem que tem mais consciência cívica, mais consciência coletiva nessa história toda? Agamenon, que estava agindo pelo próprio orgulho. Clitemnestra, que estava agindo pelo amor de mãe e evidentemente estava ferida com a lorota, com a mentira, com a morte da própria filha. Ou Ifigênia, que diante da desgraça, ao invés dela fugir, dela querer lutar por justiça, inclusive, ela simplesmente fala, olha, que não tem importância, vai, deixa, eu me sacrifico, porque eu não quero ver vocês lutando entre vocês. A Ifigênia, ela é o grau de consciência cívica honroso. Clitemnestra é uma vítima da história, né? Nesse contexto, sobretudo, porque ela também perdeu a filha e ela sofreu com a mentira. E o Agamenon é o sujeito que basicamente abusou de todas as prerrogativas que tinha, né? Então, assim, um pouco dessa educação já está entranhada aqui no que nós estamos vendo na República. As pessoas, elas são de alguma forma educadas entre os gregos, notadamente entre os atenienses, para entender que as suas atitudes necessariamente levam, necessariamente conduzem a um contexto de participação genuína em uma república genuína. E no momento em que você já não tem mais essa percepção ou essa clareza, alguma coisa de errado acontece. Tá? Agora eu tenho algumas questões que eu tenho que trabalhar com vocês, algumas bifurcações. E a primeira delas é tentar descobrir o que aconteceu de errado aí. Veja, às vezes as pessoas não vão fazer as coisas, não é porque porque sejam maldosas ou egoístas ou por orgulho. É porque elas não entendem o que elas fazem de melhor e o que significa fazer uma coisa da melhor forma possível, né? Então, por exemplo, olha, eu por um tempo, eu trabalhei por um ano depois que eu me formei num escritório de advocacia. Não é, eu não sou, meus talentos, eu não tenho clareza a respeito de quais são os meus talentos. É uma coisa que eu estou constantemente descobrindo e eu acredito que seja assim com todos os seres humanos. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não sou um advogado nato. Tá? Eu consigo construir alguns argumentos, né? Com tempo e prática eu conseguiria, né, recuperar algumas coisas da faculdade, talvez montar uma peça, mas não é o meu barato, não é essa a minha ligação, não consigo, não é esse o meu talento. Tá? Eu não sou o sujeito que consegue fazer uma boa networking, não sou o sujeito que consegue sentar com o cliente, conversar com o cliente, eu não sou um camarada que vai regradamente ficar passando, não conseguiria ficar passando relatórios para os meus clientes, pelo menos eu não me vejo fazendo isso, né? Então tem talentos aqui que faltam para mim. Agora imagine se eu resolvesse insistir em fazer isso. Então eu não tenho essa coisa de fazer networking, ia ser um problema achar cliente.
Eu não tenho essa coisa de ficar passando relatório todo santo dia para, né? Não é o meu barato. Eu faço outras coisas. Eu gosto de fazer as coisas de um jeito diferente. Ia ser um problema para mim. Eu gosto de fazer trabalho criativo. Não que a peça não tenha trabalho criativo, mas ela tem um outro estilo de trabalho criativo que tem que ser sedimentado com anotações, tem que ser sedimentado com doutrina, com jurisprudência, envolve um tipo de pesquisa diferente. Não é muito o que eu sou fã de fazer. É legal, mas não é bem o que minha batida. Né? Então, para mim, se já é um trabalho difícil, para mim ele é um trabalho estupidamente difícil. Né? Porque não é o meu talento, não é aquilo que. Agora imagina se eu decido fazer isso para ganhar vida, né? Aí um cliente já não recebe o relatório dele, já começa a ficar desgostoso, já começa a não entender o que está acontecendo, meu escritório já começa a perder clientes por conta disso. Dali um pouco, porque eu já não tenho uma networking boa, eu já não consigo trabalhar com um núcleo de clientes interessante, e isso já vai criando desgaste, percebe? Então aí o desenho que eu tenho é um desenho que vai criando dificuldades e vai me sufocando. Né? E automaticamente o negócio não sai tão bem assim, e as pessoas que dependem, isso aqui é o pior, não vão ter o melhor trabalho possível. Tá? Então, a gente tem que descobrir o que a gente faz de melhor e vai fazer da melhor forma possível. Mas tá, daí vem a pergunta, né? Como é que eu descubro o que eu faço de melhor? Excelente pergunta. Na prática, isso significa testar, tentar, buscar testar a mão, descobrir os teus gostos. Né? As pessoas fazem muitas dessas dicas nessas palestras vocacionais, o pessoal trabalha com recursos humanos, isso eu deixo, é um capítulo que eu deixo para eles que é deles, né? Mas se eu for parar para pensar no sentido filosófico da coisa, a questão é você descobrir que tipo de talento, que tipo de produto você gosta de realizar, né? Que tipo de coisa atrai a tua mão. Geralmente nós nos encantamos com as coisas que nós sabemos fazer melhor, então ali você vai ter uma ligação um pouco mais própria com o teu talento, e você tem que olhar, contemplar a situação de modo que você consiga entender como você manobra dentro daquele circuito técnico. Né? Então, se você tem interesse em aprender novas técnicas, se você se atreveria a tensionar as técnicas que existem, se você tem ou não tem maleabilidade para trabalhar com certas ideias, com certas situações, isso vai sendo revelado aos poucos. Agora, veja que isso exige um salto metafísico. Então, o Rafael, por exemplo, o Rafael sempre gostou muito de desenhar. Eu não sou um desenhista super talentoso, né? Eu gosto de brincar desenhando. Só que isso é um demonstrativo de que eu gosto de trabalhar de forma criativa. Então eu tenho um desenho meu ali, opa, eu gosto de fazer isso, olha. Ah, você gosta de escrever? Sim, amo escrever. Uma das coisas que eu mais amo fazer. Opa, que legal. Só que você pode escrever várias coisas, desenhar para vários fins, você pode trabalhar de várias formas. Você pode, né, enfim. E aí você vai pensando, mas pera lá, o que tudo isso tem em comum? Né? Quais são os atributos, as virtudes presentes em cada uma dessas atividades. Eles começam a pensar, putz, espera aí, tem virtudes aqui. Essas virtudes são virtudes da criação, virtudes criadoras. Maleabilidade para experimentar e levantar hipóteses, criar essas hipóteses e testar dentro de determinados universos técnicos. Pronto. Tá aí o que o Rafael gosta de fazer. Então, pesquisar e dar aula, 2 lugares ideais para fazer isso. Porque ali você tem como montar hipóteses novas, apresentar para pessoas interessadas, para pessoas que vão poder fazer um filtro inteligente do que você está colocando e podem te dar uma devolutiva, contribuir, criar junto, dialogar. Pronto. Percebe? Então ali você começa a construir uma reflexão que é, a rigor, uma reflexão metafísica. O que a gente está tentando descobrir? O Rafael gosta disso, disso e disso, mas quais são as qualidades essenciais dessas atividades? É isso que a virtude é, uma qualidade essencial. Então o que eu estou tentando fazer na realidade é olhar para o cenário, olhar para mim, olhar para os ofícios e tentar descobrir quais as qualidades essenciais, ou seja, quais as ideias que informam a minha vida, a minha existência, as minhas ações, as atividades que me interessam e as situações como dadas para funções específicas em um determinado âmbito social. Quando eu faço isso, eu estou tentando fazer o salto da materialidade para a ideia. Eu estou aplicando basicamente o método ontológico da filosofia. Estou saindo de uma experiência material e estou tentando chegar à perfeição imaterial da ideia que guarda a essência. Só que tem um probleminha. Sabe o que acontece? Às vezes, sim, não é raro, a gente se engana. A gente começa a pensar uma coisa e acaba desviando o caminho. Nesse caso, por exemplo, eu descobri que coisas eu gosto ou amo fazer. Pode ser, por exemplo, que o Rafael não perceba que tem coisas que não são para ele. Ele pensa assim, nossa, como eu gosto
de gravar vídeos e me comunicar. E aí ele pensa assim, nossa, né? E sem entender que isso também faz parte desse processo criativo, ele pensa, eu gostaria de ser um comunicador, eu acho que eu gostaria de ser uma pessoa que fala coisas para os outros, que vai lá e apresenta um retórico, eu tenho que trabalhar com comunicação. Pronto, e ele deu um tiro no pé, porque ele não percebeu que a rigor o que interessa a ele é o trabalho criativo e não necessariamente aparecer na frente de uma câmera ou lançar a voz dele num programa de rádio ou numa gravação. E aí ele começa a ficar desgostoso com isso. Começa a não acertar mais a mão, começa a não entender mais o processo. O que aconteceu aqui? Né? Da mesma forma, eu posso dizer assim, mas quem que é o Rafael? E aí eu vou tentar descobrir a identidade dele e penso assim, o Rafael é um cara extrovertido. Não é. O Rafael não é um cara extrovertido. Mas por que ele é um cara extrovertido? Se ele é professor, é óbvio que ele é extrovertido. O Rafael não é um cara extrovertido. Sim? E aí ele começa a criar uma imagem errada dele, e o que ele mostra daí parece ser um conjunto de qualidades essenciais dele, mas na realidade não são. São falsos resultados. E esses falsos resultados não criam, não voltam para a ideia. Eles criam uma pseudo-ideia, vamos colocar dessa forma, uma ideia falsa que a gente chama de simulacro. Tá? Por isso a gente vai dizer que o simulacro é uma cópia da cópia. Ok? Estão percebendo o movimento? Então, esse salto que foi feito, ele pega a ideia vai se degradar e vai se colocar no mundo material, e quando eu analiso o mundo material, eu posso tentar voltar à ideia. Esse era o objetivo. O que acaba acontecendo às vezes? Eu me desvio. E quando eu me desvio, eu já não tenho mais a verdade. E aí começa o problema do simulacro. Você diz assim, mas o simulacro é como uma simulação? Não. Uma simulação eu poderia dizer assim, por exemplo, olha, eu tenho que saber como é que vai funcionar por exemplo, eu tenho que saber como é que vai funcionar um navio, uma viagem de navio, em termos de custo e tempo. Tá? Um cruzeiro. Né? Ele é um cruzeiro que está demarcado para passar por X capitais. Quanto tempo eu levaria lá? Por 8 capitais da América. Né? 8 capitais, né, de estados da América ao redor do mundo. Então, vai passar, sei lá, vai sair daqui de Curitiba, vai passar pelo Rio de Janeiro, vai passar por Salvador, daí vai lá para... Né, vai seguindo e vai indo embora. Né? Vai passar pelas Guianas, depois vai passar pelo Caribe, daí vai passar pelo sul dos Estados Unidos e vai terminar lá em Washington. Eu preciso saber perdão, em Nova York. Quanto vai me custar isso e quanto tempo vai levar. Aí eu vou fazer um cálculo e vou simular a situação. Né? Você vai, por exemplo, comprar uma passagem de avião. Você faz a simulação da compra da passagem para saber, dentro desse tempo que você vai ficar, quando você quer comprar, a data, etc, quanto te custaria. Isso é uma simulação. A simulação ela pega uma situação de realidade e ela monta dentro de um universo modelo, um universo racional, um modelinho, põe esse modelinho para funcionar e esse modelinho vai criando encaixes ali só para você ver como seria. Né? Para você ter uma ideia. Aí eu vou simular pagamento de um apartamento em 20 anos. Aí ele vai te dar lá um número de taxas, lá um número de mensalidades, vai aplicar taxas de juros e daí você vai simular quanto você pagaria. Não é exatamente o que é real, você sabe que não é real, mas você está trabalhando com aquilo para ter uma ideia para você poder se planejar. Simulacro não é assim, o simulacro não conta para você que ele não é verdade. O simulacro mente descaradamente para você e você cai, porque você não tem como saber. Tá? Então o simulacro, ele é na verdade, o simulacro é como se eu fosse... Como se eu achasse que tinha encontrado essa ideia, essa qualidade essencial, né? Como se eu soubesse que tinha encontrado, mas na realidade aquilo ali é falso. Tá? Então aí eu começo a fazer um desenho falso das coisas e começo a partir desse pressuposto falso. Então simulacro e simulação são coisas muito diferentes na verdade. Tá? O simulacro ele acaba caindo, ele acaba traiçoando você e você fica preso nele. A relação do simulacro com a verdade é uma relação muito complicada por isso mesmo. Né? O problema é que a relação com a verdade ela sempre vai aparecer. E a partir do momento em que eu estou trabalhando com o simulacro, a verdade só aparece como interrupção no ciclo que está sendo disposto como ciclo de simulacros. Né? Então, se eu entendi, por exemplo, não, o Rafael com certeza é um comunicador excelente. Não é um comunicador excelente, não é isso que ele gosta de fazer, não é isso que ele faz da melhor forma possível. Isso para ele é um instrumento para um fim, não é o fim em si. E aí ele começa a entender que, aos poucos ele começa a ver, porque ele começa a ficar insatisfeito com o que ele está fazendo, principalmente porque os resultados que ele obtém não são os melhores possíveis. Sim? E ele começa a perceber que ele não sabe como lidar com isso e que para aprender ele vai levar muito mais tempo do que outras pessoas levam. Pronto. E aí ele começa a cair na real. Isso é a verdade aparecendo e atravessando o simulacro. Claro? Eu posso criar, por exemplo, simulacros, eu posso buscar a essência do ser humano e criar um simulacro.
Né? Eu posso, ao invés de entender o que é o ser humano, criar uma aparência de compreensão do que é o ser humano. Isso é o simulacro, beleza? Agora imaginem vocês fazer isso dentro de uma república, tentando entender um simulacro, tentando entender uma ideia de governo, uma ideia de governança, uma ideia de poder, acabando por cair num simulacro disso, e tentando entender os diversos papéis das pessoas dentro desse contexto e caindo em cada um desses papéis em uma mentira. E agora como é que fica? Percebem? Tá aí o desenho que vocês têm então. Tranquilo? Seria mais ou menos essa ideia. Bom, e aí dentro desse contexto nós começamos a perceber mais ou menos o que significa o processo de construção metodológica de um trabalho ontológico nessa filosofia, notadamente na arquitetura da filosofia política. Veja, a última coisa que eu falaria para vocês aqui é justamente sobre a alegoria da caverna. Né? Coloquei aqui um pedacinho da alegoria da caverna. É um pedacinho da imagem ali, né? Veja, a alegoria da caverna, ela nos traz um resumo de tudo isso. E talvez ela explique melhor do que o que eu pude dizer. Ela com certeza vai explicar melhor do que eu pude dizer o que é um simulacro, por exemplo, né? O que é a essência e assim por diante. Na história da alegoria da caverna, o que acontece é o seguinte: nós temos várias pessoas, aqui vocês estão vendo um dos acorrentados, né, colocados aqui encostados nessa parede, e do outro lado, se vocês lembrarem da imagem completa, que está lá atrás num dos slides anteriores, que eu vou voltar lá no nosso começo, deixa eu ver se está aqui. Aqui. Aqui vocês têm uma projeção de uma sombra. Né? O que acontece? As pessoas elas estão acorrentadas aqui, seriam várias pessoas acorrentadas, elas só conseguem enxergar o fundo dessa caverna. Né? Desse lado aqui vocês têm, né, a chama erguida, e daí tem um sujeito que fica passando esses pequenos objetos, nesses pequenos bonequinhos planos, e eles vão projetando as sombras na parte do fundo da caverna. Né? Lógico, se vocês forem mais para a esquerda aqui, a caverna vai ter a abertura dela, você vai subir para a abertura da caverna. Né? E as pessoas, como elas só podem ver isso aqui, não conseguem se virar, não conseguem olhar para trás, elas entendem que o mundo, a realidade, se constitui nessas imagens aqui. Tá? E aí, a hipótese que Platão levanta é a seguinte, né? Então tá lá Sócrates falando, ele fala assim, agora imaginem vocês que um indivíduo dessa área aqui, né, dessa parte de trás do muro, é desagrilhoado, desacorrentado, e é levado para além desse muro. Né? E aí ele fala assim, no começo, esse cara, essa pessoa, quando ela tivesse, né, quando ela saísse e fosse contemplar o espaço ao redor dela, ela provavelmente ficaria cega pela luz das chamas e pela luz que entra pela boca da caverna, pela entrada da caverna. Mas aos poucos a sua vista iria se acostumando. E aí ela iria ver a extensão do engodo. Então ela iria ver, por exemplo, né, os bonequinhos, iria ver a fogueira, iria começar a entender que a luz da fogueira estava projetando, a luz das chamas estava projetando a sombra na parede da caverna. E aí ela iria ver a subida da caverna, iria ver a sua entrada, e iria caminhar na sua direção, e daí ela iria entender que existe um mundo lá fora, que existem animais, plantas, que existem cenários inteiros, que o sol ilumina o mundo, né? E aí ela iria compreender que tudo que ela tinha vivido até então era uma grande ilusão. E aí ele fala assim, agora imaginem vocês acham que as pessoas que estão dentro da caverna, que nunca saíram, se elas escutassem desse sujeito que saiu, elas iriam, né, tudo isso, elas iriam acreditar nessas coisas? Ou elas iriam lançar esse cara em descrédito? Né? E o Glauco é o cara que dá uma risadinha e fala, provavelmente elas iam querer matar o cara que estava voltando. Porque elas iam ficar com ódio dele, iam ficar achando que ele era maluco, que ele era um transgressor da ordem, que ele estava transgredindo coisas sagradas. Aqui nesse pedacinho da alegoria da caverna você tem na realidade o elemento, o momento seminal da morte de Sócrates, que está sendo colocado em discussão. Né? Então, basicamente, eles estão dizendo, olha, Sócrates foi o sujeito que foi desagrilhoado, saiu, viu o lado de fora da caverna, quis trazer as verdades na forma das qualidades essenciais da filosofia e acabou sendo morto, acabou sendo atacado, castigado e morto. Né? É basicamente essa a mensagem central do livro. Lembrem-se que o Platão já está escrevendo isso aqui da idade madura para a velhice dele. Né? E então ele está discutindo essa ideia, ele está discutindo esse tema aí. Né? Agora, o que cada uma dessas coisas representa? Né? Isso é o mais interessante para nós. Evidentemente, aqui nós temos os indivíduos que estão sem a abertura desse olhar filosófico para o mundo, sem uma compreensão filosófica que seja mais clara do mundo. Aqui no fundo, a gente tem aquilo que nós poderíamos chamar de entes. Né? E esses entes, eles
são basicamente, desculpe aqui, eles são basicamente uma reflexão imediata, um projeto imediato, a partir do qual nós conseguimos ter, pelos 5 sentidos, o contato inicial com alguma coisa, com alguma pessoa, enfim, né? Com algo que está diante de nós, que nós podemos analisar, tentar compreender, com que nós podemos nos relacionar. Né? Então aqui a gente teria o ente. Agora, o que, que acontece? Isso envolveria uma teoria muito circunscrita. Né? A gente teria que interromper o processo filosófico e aqui atrás a gente teria aquilo que a gente chama de ser. Qual é o problema que o Platão coloca? Se eu considero isso ente e isso ser, automaticamente essa visão aqui, ela se torna tudo aquilo que eu vejo. Então todas as coisas que estão diante de mim, elas estão colocadas como sombras manipuladas por alguém ou por alguma coisa. É só quando o grilhão é solto que eu começo a entender melhor o que está acontecendo. Isso aqui não é só o ente, isso aqui é um pedacinho do ente. O ente está aqui, ó. Né? Ele é isso aqui, ele é essa ave aqui. Isso aqui é o simulacro. É ele que está construindo todas as pistas falsas para mim. Percebem? Por quê? Porque aqui eu não consigo ver todas as propriedades reais do bonequinho, nem da relação da luz com o bonequinho. Vejam como a gente está escangalhando, né, o objeto sob análise. Aqui a gente tem, portanto, o que nós consideramos ente antes é só um pedacinho do ente. E se a gente seguir isso aqui como elemento total da verdade do ente, a gente vai acabar caindo no simulacro. O ente, na realidade, está aqui. Ó. E vejam que ele não se constitui só em si, no bonequinho em si, mas na luz, no bonequinho e na parede. Estão percebendo? Então, aquilo que eu vejo, as coisas que os meus 5 sentidos colocam para mim, elas não estão limitadas a elas próprias. Elas estão em relação com outras. Para eu descobrir aquilo que nós chamamos de causas essenciais de algo, essas causas essenciais necessariamente têm que praticar uma relação com outros elementos e outras disposições e outras causas essenciais. Agora, o indivíduo foi marchando para fora da caverna, então tem mais. Né? Porque quando ele chega lá fora, ele vai descobrir entes. Só que aí a relação se complicou, porque aqui eu conseguia ver a expansão da relação do ente, os pedacinhos do ente, o que me guia para a possibilidade de percepção do ser. Né? O que acontece então? Quando eu saio da caverna, eu vou ver vários entes esparramados. Né? Então, árvores, animais, o cenário, sei lá, né? Enfim, qualquer coisa ali são entes. Tudo que eu vejo ali são entes. A relação que é travada entre ente e ser, no entanto, é a mais curiosa, porque o ser vai aparecer como aquilo que ilumina o ente e que se projeta através do ente. Então, a luz solar, nesse caso, que banharia todos os entes, que mostra o movimento e as relações, seria a insinuação do ser nesse caso. Percebem? Nesse sentido, tem um outro aspecto que eu acho interessante. Como é que eu descubro o ser? Não basta ficar aqui nessa primeira relação. Eu tenho que sair daqui, tenho que criticar isso aqui que eu chamei outrora de ente, para entender que o ente é mais amplo, para entender que ele está em relação, mas mais do que isso eu tenho que passar para além desse indivíduo e ir para a embocadura, para a porta da caverna, para poder ver o que tem lá fora. Ou seja, a verdade ela exige um processo de ascensão, de ascese, e ali eu tenho o ascetismo filosófico, né, que é o subir para a entrada da caverna, e quando eu chego lá, a observação, a contemplação direta dessa expansão representa 2 aspectos. Um, a necessidade de uma experiência pessoal com o universo, para que eu possa ter uma resposta essencial no âmbito da filosofia. 2, que a essência só trava contato direto, ela só entra nessa dinâmica de expressão, expansão e contemplação na medida em que há uma luz, um derramar do ser e, portanto, de suas qualidades mais essenciais e mais intangíveis, porque eu nunca vou poder ter uma relação direta com elas, sobre todas as demais coisas. Ali você vai ter a revelação efetiva do ente, a revelação efetiva do ser. Beleza? Então seria mais ou menos essa a questão que é colocada a rigor a partir da alegoria da caverna. Tá? Notem que eu chamei de alegoria e não de mito, né? Porque na realidade o que a gente está fazendo aqui é usar pedacinhos da história para estabelecer comparações com uma linha de raciocínio. Né? O mitos, a gente já falou, é um tipo de linguagem muito especial, muito particular. Né? E enquanto uma linguagem separada, ele serve para a gente questionar dispositivos, posições e conexões próprias da psique. Então tem linhas diferentes. Né? Antes de eu entrar em Aristóteles, que vai ser agora a linguagem do Logos, eu vou voltar a esse ponto e nós vamos repassar essas distinções que nós vimos lá no começo. Beleza? Pessoal, eu vou fechar por aqui esse vídeo. Tá? Então a gente fecha aqui num primeiro momento essa primeira leitura de Platão. Tem ainda a teoria das formas de governo, só que eu vou colocar esse livro em diálogo com Aristóteles a partir de agora.
tá? E aí nós vamos começar a dialogar, tá? Rotina, isso aqui é uma rotina que acabou agora no livro oitavo, né? A gente teria mais coisas para ver, mas eu vou deixar por aqui, porque eu acho que esse é um fecho interessante. Eu acho que aqui a gente já alcançou, de certa maneira, uma medida geral das conclusões que o livro pode oferecer para nós. Beleza? Mas tem muito mais a discutir, tem muito mais coisas que nós poderíamos aduzir daí, e nós vamos discutindo isso ao longo dos próximos dias, beleza? Estarei lá para os debates, qualquer coisa me procurem. Vamos dando uma olhada e me digam o que vocês acharam do vídeo, o que vocês precisam ou não. Esse, por ser um vídeo mais curto, ele tem um espírito um pouquinho mais improvisado, tá? Mas vamos conversando aí sobre as possibilidades futuras e sobre como vocês gostariam de ver, de repente, redesenhar, refazer a engenharia desse vídeo, beleza? É isso aí, galera. Agradeço a vocês. Cuidem-se, por favor, não saiam de casa, fiquem com Deus e me procurem se precisar. Até mais.